Boa noite mesmo de Levi Lafetá. Meus amigos, minhas amigas que me seguem aqui no canal do YouTube, o assunto hoje é sobre o sufoco que está passando a torcida do Vasco da Gama, depois de conseguir uma vantagem de 12 pontos, ou seja, uma folga maravilhosa para conseguir a classificação para voltar a disputar a Série A do futebol brasileiro. A torcida do Vasco está, como hoje eu assisti e ouvi muitos torcedores falando em acender velas para que o Vasco consiga passar pelo Ituano, o Ituano de São Paulo, que também está próximo a se classificar. Se o Ituano ganhar do Vasco, adeus, o Vasco continua na Série B. E o que acontece? O mais interessante é que aconteceu aquele jogo entre o Vasco e o Sport lá em Recife e que o jogo não terminou. Fato igual aconteceu no Ceará. E o Ceará não perdeu pontos. O Ceará simplesmente foi punido, não só em termos de multa, mas também para jogar com o estádio vazio. E até hoje não foi julgado ainda o assunto lá do esporte. E os vascaínos estão aí torcendo para que o julgamento aconteça, e o julgamento não aconteceu até o dia de hoje. Que eu saiba, não. Então, domingo tem jogo. Domingo tem jogo. Jogo contra o Ituano lá em Itu. E hoje eu recebi no meu WhatsApp, com um prazer muito grande, uma mensagem do grande vascaíno, conselheiro Otávio Gomes. Então ele me diz assim: tremedeiras no Vasco, STJD ainda não julgou o jogo contra o Sport Clube Recife. Jorge Salgado não preparou um plantel para ser campeão. Cruzeiro, Bahia e Grêmio trabalharam bem e estão garantidos para subir. Já Vasco, dos golpistas, precisa ganhar do Ituano e fora do puxadinho, a missão difícil, o Ituano também precisa. Agora o flamenguista direto do Vasco, capanga do menino presidente, quer colocar a culpa no tribunal. Vamos lá, o único plano é ganhar no tapetão. Meninos bizarros. Esse aí é o Otávio Gomes, muito conhecido, inclusive quando eu fui conselheiro do Vasco da Gama por muitos anos, nós convivíamos lá. Então, o Vasco da Gama hoje está precisando de um resultado no STJD, que até esse momento eu não tomei conhecimento. São 20 horas e 35 minutos desse dia 4 do 11 de 2022, não tomei conhecimento. E o torcedor fica naquela de como o time vai entrar em campo. Ora, o time ele tem que jogar bola, porque no último jogo, dentro de São Januário, o time não soube segurar um placar. O time perdeu no último minuto, diante de uma torcida enorme, de uma torcida sequiosa para voltar à Série A. E está nessa situação na Série B, tudo por culpa
péssimos administradores e que, se você está querendo conhecer melhor quem está vos falando, procura o blog FAO, Força Almirante de Oposição, que está lá toda a minha história no Vasco da Gama, a minha luta para que o Vasco da Gama não fosse o Vasco de hoje. Desculpa a expressão, eu divorciei do Vasco da Gama por causa desses dirigentes que levaram o Vasco da Gama a este ponto ridículo de estar precisando acender velas ou então dar uma arrumadinha lá no Superior Tribunal de Justiça para passar para a Série A. Eu fui até convidado especial da CPI do Senado em 2001 para explicar o que é que estava acontecendo dentro do Vasco da Gama. Vá lá no meu blog, FAO, Força Almirante de Oposição. Até me candidatei para ter o palanque para gritar que o Vasco da Gama iria penar em divisões inferiores. Mas acontece que ninguém me ouviu. A maioria do conselho era a mesma coisa que o presidente na época, que eu não vou nem citar o nome dele aqui, porque ele já faleceu. Então, eu como torcedor, na época, eu não admitia tudo que estava acontecendo com o Vasco. Tudo que estava acontecendo com o Vasco. E aí, o que aconteceu? O Vasco da Gama hoje não é Vasco da Gama, é 777. 777. E eu aqui nesse canal falei várias vezes que o torcedor passaria a ser cliente da 777. O torcedor não tem mais direito a reclamar. Tanto é verdade que, para o segundo turno da Série B, a 777 não contratou ninguém de nome, ninguém de força para poder garantir a passagem para a Série A. O Grêmio Porto-Alegrense gastou 11 milhões por mês para garantir um elenco para chegar até lá. O Cruzeiro teve um apoio magnífico do Ronaldo. E aí, o Vasco da Gama ficou naquela mesma. E qual é a notícia nova que saiu aqui em Minas Gerais hoje? O Vasco da Gama não, a 777 está contratando o treinador sub-20 do Galo para ser o treinador do sub-20 do Vasco. Este que é o grande negócio, futebol. A partir do momento que se transformou em SAF, acabou, meu amigo. Não existe torcedor, existe freguês. O exemplo está aí, o Botafogo. Perdeu, mas manteve lá o treinador. O outro é o Bragantino. O treinador já vai para 3 anos e meio. Essa é a verdade. Já o Cruzeiro tem uma vantagem que quem assumiu foi um ex-jogador, que é o grande Ronaldo Fenômeno. Esse sim vai lutar para que o Cruzeiro ganhe títulos. Agora o Vasco não. O Vasco será um CT de treinamento para que aqueles que são donos da 777 faturem lá na Europa. Mas o Vasco tem elementos que podem decidir. Vai depender do nosso Jorginho, grande lateral direito do Flamengo, seleção brasileira. Vai depender dele. Ele não pode, num momento como esse, de 90 minutos decisivos para a vida do clube, dispensar um goleiro como é o Thiago, não conservar o Thiago, o Andrei Santos,
o Nenê, o Alex Teixeira, o Fábio Gomes, um atacante de 1,93 m, que será muito importante no domingo, porque precisa de raça e precisa de jogador alto para aqueles cruzamentos que normalmente acontecem numa partida. E o Fábio Gomes não está sendo aproveitado. E depois o rapaz entra, joga 10 minutos, o Fábio Gomes não joga nada. Entra faltando 10 minutos, quando a vaca já foi para o brejo. E o Nenê, com todo o talento dele, e com 41 anos de idade, mas com muita saúde, ele tem que permanecer dentro de campo, porque o verdadeiro treinador do Vasco é o Nenê, é ele que comanda ali dentro, é ele que sabe pedir aos meninos para correrem. Então, você não pode deixar um Fábio Gomes no banco de Ranieri, que nunca jogou nada, nunca jogou nada. Um Figueiredo tem que ser mantido, um Aguinaldo, menino novo, talento. Esse sim é talentoso. Eu acho muito mais talentoso do que o Andrei. Mas quem tem fama é o Andrei. Eu confesso, é um bom jogador, mas ficou um pouco mascarado depois que ficou sendo badalado aí pela imprensa para ir para o exterior. Mas eu aposto mais nesse menino Aguinaldo. Aposto mais nele. Gosto muito do Figueiredo. Eu anotei aqui. E esta que é a grande realidade. E o presidente Jorge Salgado é um velho conhecido, faz parte daquela equipe antiga de politicagem dentro do Vasco da Gama. E quem está falando aqui viveu 51 anos dentro do Vasco da Gama, como sócio. E cheguei até, quando garoto, 15, 16 anos, jogar na escolinha do velho Pascoal. Eu joguei dentro de São Januário. Então tem história em São Januário. Então, você, vascaíno, eu só queria pedir um favor. Prepare-se para o resultado do domingo. Prepare-se para o resultado, se o Vasco vai passar para a Série A ou não. Mas se porventura o Vasco não conseguir, contenha-se, não vá fazer bobagens, não vá maltratar outras pessoas por causa de futebol. Vocês têm que se conscientizarem de que vocês não são torcedores mais, vocês são clientes da 7777. E aquela empolgação toda que o torcedor tinha de gritar, exigir, olha, eu quero treinador, tira o treinador, bota o treinador tal, não sei o quê, não vai existir mais. Você não está vendo aí o Luiz Carlos do Botafogo? Ele esteve lá embaixo na tabela e gritava, ele se manteve. Aquele menino do Bragantino, a mesma coisa. Então, morreu. O futebol brasileiro, ele vai passar a ser um centro de treinamento de estrangeiros, para jogadores, para diretores de grandes empresas que mexem com o futebol. Não se iludam com isso, não. Aí você vai dizer, mas por que você está falando isso? Preste bem atenção. Um jogador bem preparado aqui, porque o jogador brasileiro tem talento demais, bem preparado, ele é transferido por uma fortuna para a Europa. E lá na Europa existe a bolsa de valores do jogador de futebol. E quando ele chega lá, a tendência é o investidor, por exemplo, a 777, ganhar mais dinheiro.
Não interessa para 777 montar uma equipe aqui de metade veterano, para poder ser campeão carioca, campeão brasileiro. Não, isso para eles não interessa. Interessa é o que o Bragantino faz. Meninos novos, o elenco todo é novo, entendeu? Tem lá só um, que é o Iorra, que é um pouco mais velho, mas ele pertence ao Galo, entendeu? Então o resultado, prepare-se, o futebol brasileiro vai mudar. E eu ando até pensativo. Eu tenho a impressão que vai dar zebra. Acho que vai dar zebra, justamente por causa desses investidores. Você acredita que o Brasil pode ser campeão mundial? Pode, porque os investidores precisam do Brasil campeão do mundo para poder, os seus investimentos aqui no Brasil teriam um valor maior. Você entendeu? Tudo é possível. Quem vos falou? Levi Lafetard, jornalista, administrador de empresas, bacharel em Direito, radialista, escritor e, olha, general manager em futebol. Então, quem está falando aqui não é gago, porque é advogado, militante há muitos anos, hoje aposentado. Estive na direção de vários clubes. Então, prepare-se, torcedor vascaíno. Eu me divorciei da minha mulher e me divorciei também do Vasco. E você, a tendência é fazer a mesma coisa. Essa história de dizer que o homem troca de endereço, troca de carro, troca de mulher, troca de tudo, mas não troca de clube, mentira. Está aqui, vai lá na FAO e vê o meu trabalho para salvar o Vasco da Gama e não consegui, sozinho, não consegui. Tanto que eu não consegui que está aí, disputando uma Série B, um clube que era respeitado no mundo inteiro. Só para dizer uma coisinha só, o Vasco da Gama era contratado pelo futebol espanhol para disputar a Taça Teresa Herrera por muitos e muitos anos. E outros títulos que o Vasco da Gama conquistou. Hoje, Série B contra o Ituano. Então, vamos ver. E estou sentindo que essa história do Tite se despedir é porque ele já sabe que vão dar o título ao Brasil. Até lá!